Derruba na barraca. É isso. O cara nem sabe o que fez a compra. Não consegue aproveitar, pô, porque tá com tanta coisa correndo atrás dele. Mas é interessante nós pensarmos sobre isso, porque a atribuição de valor que as pessoas fazem a coisas é muito alta. Como se comprar coisas fosse gerar um nível de bem-estar muito maior. Quando, na verdade, viver experiências... O que a gente sabe hoje que realmente compra bem-estar e felicidade? Viver experiências, então é só nós pensarmos. Viagens são coisas que eu tenho uma lembrança muito mais presente do que coisas. Então viagem é um exemplo, outros tipos de experiência. Mas aí também a gente, eu acho que não pode se enganar de justificar qualquer viagem como um investimento. Depois tem que ir naquele degrau e definir, fazer a viagem dentro das condições. Tem que ter planejamento. Exatamente. Mas eu prefiro às vezes, por exemplo, você passar um tempo economizando ou comprando só aquilo que realmente é pertinente, e aí chegar na viagem, você faz aquela viagem, você fala assim, cara, não vou ficar aqui contando... É isso, mas é pra isso. Mas alto demais. E, por exemplo, você está se dando o luxo de morar num lugar que seja acima da sua qualidade de vida. Entendi. É claro que a gente não pode colocar todo mundo como farinha do mesmo saco, porque diferentes rendas colocam diferentes dificuldades, né? Então, eu não consigo dizer respeito a uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? Porque provavelmente tudo que ela vai gastar é despesa essencial e não sobra. Tá lá no limite ali. Tá lá no limite. Mas, falando de uma realidade bem diferente, né, que é a realidade que eu vivo, poxa, o meu orçamento é assim, cara, eu faço despesas essenciais. Eu sei que isso daqui não vai representar mais que 50% da minha renda mensal, né, do Prolabore, que eu me distribuo da Jobs, 50%. Ou seja, eu tenho mais 50% aqui que eu posso, teoricamente, gastar com despesa não essencial. Eu vou gastar tudo com despesa não essencial? Claro que não, porque tem que sobrar dinheiro também, né? Porque a gente tem que aumentar a nossa riqueza, aumentar o nosso patrimônio. Sim. E aí, o que eu busco fazer? Poxa, desses 50% que sobram, 25% ali, ele vai ser usado para acumular dinheiro para uma viagem, acumular dinheiro para, às vezes, comprar uma casa, acumular dinheiro para um carro, que às vezes eu queira que seja mais legal. Então tem caixinhas mesmo, você tem os seus objetivos, são os objetivos de longo prazo que você tem na vida. E todo mês você tem que colocar dinheiro em cada uma dessas caixinhas aqui. Breno, realiza uma caixinha de cada vez? Você que sabe. Você tem que escolher o que você quer. Coloca como meta, né? Coloca como meta, mas todo mês sobrou uma partezinha do dinheiro que está alocado, da diferença da sua receita e das suas despesas, poxa, vai para várias dessas caixinhas, você vai distribuir aquilo nessas caixinhas, ou então vai para uma só, você que sabe. Só que aí tem uma outra caixinha, que é a mais importante. Qual que é essa última caixinha aqui? É a caixinha da liberdade financeira. Liberdade financeira é o que engorda a galinha dos ovos de ouro, que faz com que você possa eventualmente ter renda, para que essa renda pague a sua qualidade de vida. Isso, obviamente, se for o que você quer, né? Normalmente, a maior parte das pessoas gostaria de poder não precisar mais trabalhar para poder ter mais tempo para fazer o que ela quer. E para mim, isso também é muito importante, né? Cada vez aumentar mais ainda o meu poder de gastos em liberdade financeira. E aí, qual que é o que eu faço aqui? Poxa, 25% de tudo aquilo que eu recebo, ele precisa obrigatoriamente ir para essa caixinha. Cara, a caixinha é mais importante. Porque, no caso, se eu estou colocando dinheiro que é maior em objetivos de longo prazo, tipo, eu quero trocar o carro, eu quero trocar a casa e tudo, só que eu estou com um percentual muito menor sendo alocado para a liberdade financeira, eu estou priorizando um gasto. Porque, por definição, um objetivo de longo prazo é algo que eu gasto. Agora, a caixinha da liberdade financeira, não. Então, eu coloco esse hard stop, esse limite. Poxa, no mínimo, o que eu colocar para objetivos de longo prazo, eu tenho que colocar também para a caixinha da liberdade financeira. E aí eu acompanho isso todos os meses, cara. Tem um orçamento lá, em que eu tenho bonitinho o que eu orço pro mês, e depois no final do mês eu vejo o que foi realizado. E eu tenho o controle, né, do quanto que eu posso gastar em cada uma das caixinhas, e se por acaso acontece um não recorrente, em que eu gasto mais numa área do que outra, cara, gastei muito mais no, sei lá, mercado. Às vezes a gente acaba se enganando também, né? Coloca mercado como despesa essencial, mas a gente vai lá, compra um fundi. E beleza, a gente merece isso também, tudo certo, mas tem que estar orçado. E se eu acontecer esse não recorrente, esse aumento de gasto, pro próximo mês, então, você compensa. Para conseguir no saldo ali ficar no 0 a 0. Aí você que deve estar falando assim, mas aí eu não mereço uma cervejinha, sai com a galera? Vou te falar uma coisa. Imagina, lembra há 3 meses atrás, quando você saiu com a galera,
e pagou um combo de R$300 na balada. Lembra desse dia agora? Valeu a pena você ter gastado R$300 há 3 meses atrás com a galera? Você preferia esses R$300 hoje na sua mão? Provavelmente você preferia. Então, tipo assim, não valeu a pena. Então, não necessariamente você tem que sair todas as vezes pra gastar dinheiro. Vou te falar que quando eu tava na construção dos meus primeiros R$100 mil, eu neguei todos os convites pra sair. Porque sair era igual a gastar R$200 a R$300. Cara, sabia que eu tô com um pouco desse problema? Assim, eu falo assim, cara, eu tô gastando demais. Não valeu a pena. Só que eu tenho muito... tipo assim, muita ocasião, muito rolê, muita coisa. Você fala assim, cara, toda semana é um negócio. Aí você fala assim, cara... Não, é que nem o Gradinho. O Gradinho me chamou pra ir pro jantar hoje. Falei, Gradinho, vou mandar uma foto do vinho que eu tenho em casa, ou eu levo esse ou não levo nenhum. Ele me obrigou a comprar um vinho. Eu falei pra ele, você não vai me obrigar a comprar um vinho. Mas que era o convite de entrada? Você tem que levar um vinho? Você tem que construir a adega dele. Entendeu? Pra você ser convidado a poder beber um pouquinho dessa adega. Não, mas isso aqui é uma brincadeira, mas a galera faz muito isso. A galera, às vezes, ela tem aquele sentimento de se eu não tiver com a galera, não vai ser legal e tudo mais. A galera acaba se sabotando. Eu fiz muito isso na minha vida. Na época da faculdade, cara, eu nem tinha dinheiro e o pouquinho que eu tinha, eu torrava tudo com o pessoal. E eu nem lembro desse rolê, nem faz diferença. É muito difícil mudar a galera. Não dá pra chegar e falar, sei lá, chama todo mundo pra ir pra sua casa só. Às vezes não quer, né, cara? Às vezes você tem que se dar uma excluída. Tipo, pô, galera sai todo final de semana? Não, vou sair uma vez só. As outras 3 eu vou guardar esse dinheiro. Mas aí a gente volta com o que o Breno falou lá no início, né? De ter os seus valores muito bem definidos. Sim. Assim, o que é valoroso pra cada um e pra onde eu estou caminhando. Quando você é novo, às vezes o que é mais valoroso é ser aceito, né? Exato. Você tem que sentir parte do rolê. E até a gente falando, a rede social prejudica isso, prejudica exatamente pela questão de ser aceito, né? Porque a pessoa olha lá na rede social um mundo completamente diferente do dela e ela quer ser aceita, então ela vai querer gastar pra entrar ali naquele processo. Eu concordo com isso, mas eu acho que é uma faca de 2 gumes. Porque, assim, o único motivo pelo qual a gente tá aqui é pra expor o outro lado da moeda. Sim. Então, se não fosse rede social, as pessoas nem saberiam que elas têm a possibilidade de resistir às tentações, de conseguir economizar com coisas que elas nem sabem o que é. Sabe que, eu não vou sair agora pra guardar, nem sei porquê, mas em algum momento isso aqui mas eu acho que a galera que consome tem que tentar usar mais como combustível certo, sabe? Tipo assim, combustível tipo assim, caraca, que legal, quero também. Não tipo assim, nossa, que droga, mas é uma merda, né? Vou gastar com X coisa pra ver se eu resolvo o problema. Que a galera usa como combustível errado, eu acho. Certamente a gente deve ter algum racional, né, de economia comportamental, assim, do porquê a gente tenta suprir necessidades que são quase sociais, humanas, com consumo, quase que pra preencher uma lacuna que a gente tem dentro da gente. Mas eu já tive muito isso, cara. O Lucas me conheceu, eu era um cara que entrava num site de desconto todo dia. E eu nem precisava de nada, eu só queria comprar uma coisa com desconto. Eu era o cara que eu falava assim, não, pô, tá barato. Aí tipo assim, vai precisar pra quê? Aí eu ficava, não sei, tá mal barato. Eu comprava. Só pra sentir, você se enganava sentindo que tava tendo uma barganha, né? É que o consumo, ele também tem uma ferramenta muito além da simples utilidade do bem. Sim. Né? Eu vou comprar uma caneca porque eu quero tomar, porque eu preciso da caneca para tomar água, café, sei lá o que. Tem também uma questão de regulação emocional. Pensa só, quem é que gosta de estar triste? Ninguém gosta de estar triste, né? Meu sonho é ser irritado. Ninguém quer ser irritado. Então, toda vez que nós temos, do ponto de vista emocional, uma desregulação, seja uma irritação, seja um estresse, seja uma tristeza, raiva, anedonia, que é aquela coisa que, não quero fazer nada, eu quero ficar aqui. Tá? Sempre há uma tendência natural de nós tentarmos regular essa emoção de alguma forma. E aí cada pessoa vai buscar uma forma de regulação emocional. E muitas pessoas encontram no consumo essa estratégia de regulação emocional. Só que isso vira um ciclo de consumo que não tem fim. Porque, vamos pensar só, tô triste, estou irritado. Aí eu vou lá e compro. Muitas vezes essa irritação também pode ser, falou assim, daquela sensação de vazio. Uma das principais evidências de regulação emocional é justamente a sensação de vazio, aquela coisa que nada fez sentido pra mim, eu tô meio, então preciso comprar, né? Aí a pessoa vai lá e compra. Aí ela, olha só, comprei, estou me sentindo bem. Aí aquilo dura pouco tempo, porque eu já falei sobre a questão de adaptação hedônica.
E o pouco tempo que dura vem junto com, se a pessoa não tem condições, culpa. Putz, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter comprado. Eu não sei se eu vou conseguir pagar o meu cartão de crédito. Talvez eu não consiga pagar a conta de luz. E aí como que vai ficar? E isso vai gerando uma preocupação ampliada que vai gerar outras repercussões na vida dela, que é, por exemplo, afunilamento atencional. Ela só pensa naquilo. Aí ela começa a corromper, inclusive, capacidade de raciocínio. Porque... vamos fazer não sei o quê. A pessoa, a primeira coisa que vai pensar, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, eu não sei o que. E aí aquilo começa a processar na cabeça dela muitas vezes e ela fica pensando só na falta. Gerou culpa. Aí o que ela tá de novo? Triste. Aí qual o comportamento que ela aprendeu que faz com que ela se sinta bem? Compra. E aí ela entrou no ciclo que não tem fim. Vira um vício, né? Mas, e aí, como é que você resolve isso? Você sente assim, pô, eu tenho isso aqui, reconheço que existe essa lacuna, eu tenho um gatilho que eu tenho que preencher de uma gratificação de curto prazo que depois vai me fazer sentir pior do que eu estava antes, assim, como é que resolve? Aí a gente tem que trabalhar com vários pontos. A primeira coisa é a pessoa identificar que isso é um problema, porque o Kahneman diz uma frase que é tudo que você vê é o que há. Se eu não consigo perceber que isso é uma dificuldade, alguém chega pra pessoa e diz assim, olha, eu acho que você está entrando nesse ciclo. Não. Eu estava precisando daquela caneca que eu comprei. Eu realmente, não. Tá errado, Breno. Essa pessoa não vai mudar. Então a primeira coisa que ela precisa fazer é ela se conscientizar de que realmente ela está entrando num ciclo e que ela realmente tem uma tendência muito grande de meter os pés pelas mãos e aquela escadinha ali ir por água abaixo. Esse é o primeiro ponto. Tá, identifiquei isso. Quais são os outros pontos? Aí a gente tem que começar a trabalhar com autocontrole. Só que autocontrole é uma coisa escassa. Só nós pensarmos assim, quem vai no supermercado sexta-feira de noite depois de trabalhar a semana inteira? Compara a compra da sexta-feira de noite com a compra de segunda. Da sexta vai ser muito abundante, né? Vai aproveitar o final de semana. Aproveitar o final de semana, ela tá super cansada. Aí ela só quer alguma coisa que na segunda não. Aí vou comprar salada, vou comprar o frango e tá, né? Eu já tive problema com a compra da insônia. Eu ficava com insônia, entrava no aplicativo de... Ficar comprando. Qualquer aplicativo de loja, assim, eu comprava umas paradas assim, depois eu falava, puta, o que eu fiz, né? Comprei um novo jogo de talher, eu nem precisava. Pô, que loucura, né? Eu tinha isso aí, tipo assim, às vezes eu tava ansioso por causa do trabalho, aí eu acordava 1h da manhã, falei assim, cara, 1 hora, não tô conseguindo dormir. Aí eu entrava lá num... Tem vários estudos que mostram isso. Eu comprava umas paradas. E te fazer sentir melhor, de alguma forma. Tem vários estudos que mostram isso. Então, nossa capacidade de autocontrole, ela é limitada. As pessoas falam às vezes assim, tem a força de vontade, tem a disciplina. Força de vontade e disciplina é uma utopia. Por que é uma utopia? Porque na realidade a pessoa que está indo na sexta-feira de noite, depois de passar a semana inteira trabalhando no mercado, ela já está automaticamente com uma menor capacidade do que quando ela estava na segunda. Pode estar com um monte de problema na vida em várias áreas, né? Várias. E aí você chega pra ela e fala, não, você tem que ter força de vontade. Eu falo, olha só, que lindo, era só isso. A sua vida maravilhosa, você dizendo que eu preciso ter força de vontade, né? Dá 1000 justificativas. Mas existe uma tabela de tipo assim, cara, o cara ganha X, ele pode gastar só X com roupa, sabe? Existe, cara, uma regrinha? Essas diversificações, assim, de orçamento? Essas caixinhas, elas são muito complicadas. São muito ruins, eu acho, particularmente. O método, ele existe e vai ter um monte. Com certeza isso daí você vai ver vários. Mas a questão é a aceitação do método. Porque é muito comum a gente ver alguma coisa, tipo o que eu tava falando aqui, cara, a minha realidade 50% faz sentido. Só que eu sei que não é todo mundo que tem a qualidade que eu tenho. Então é muito natural que a maior parte das pessoas ouvindo isso chegue e fale, cara, não faz sentido. E tá tudo bem. O importante é a gente ver o que faz sentido pra gente, né? Pra gente. Às vezes a pessoa é 70% do seu orçamento é comprometido. Guarda 15% pra você do futuro, 15% você guarda para um futuro mais curto, onde você vai usufruir com as suas coisas. E aquilo que o Breno falou, cara, você tá numa realidade de 90%, 95% comprometimento do seu salário, cara, às vezes esse pequeno 5% você tem que tentar estudar, tentar mudar de bolha em nível. Ou fazer outras coisas para aumentar a renda também, né? Que isso, é uma possibilidade. Um pouquinho a mais
para sair um pouco na frente ali. É que é injusto, assim, a questão, do ponto de vista psicológico também, ter esses orçamentos, 70-30, 50-20-30. A pessoa quando olha esse tipo de regra de bolso, e aí ela diz assim, todo mundo faz, então funciona para todo mundo, então vai funcionar para mim. Mas a pessoa tá ganhando, ela tá no início da vida, tá ali ganhando salário um pouco mais. Aí ela olha assim, nossa, eu tenho que economizar 30%, eu não consigo. Bom, então isso aqui não presta pra mim. Automaticamente, por se comparar, ela não vai, né? Não funciona. Então deixa pra lá. Talvez pro cara que tá ganhando 2. É o momento de você ir pra esses luxos aqui, de tipo... É porque carro, tem gente que tem necessidade de carro, mas eu vou colocar roupas de grife, carros de luxo, relógios de luxo. Boa. Vou falar sobre isso aqui. Existe essa necessidade? Tem, sim. É aquilo, né? Necessidade é aquilo que a gente define que é indispensável pra gente. Até como a Jéssica falou aqui, poxa, pra mim, máquina de lavar louça é indispensável porque eu sei que o tempo que eu vou ganhar deixando de lavar a louça... Recebe a galera, bota lá, liga o botão e vai dormir. Resolveu, E aí depois só, organiza e é muito mais rápido, né? Só que eu entendo o seguinte, cara, eu vivo numa realidade em que também isso faz total sentido. Porque eu sei o valor do meu tempo. Agora, dependendo da realidade que você vive, talvez você ganha 2.000, 3.000 reais por mês, seja absolutamente inviável, né? Não só pelo fato de você ganhar pouco, mas pelo fato de cogitar gastar tanto dinheiro numa máquina ainda que parcelada em 20 vezes, porque, ainda o seu tempo não vale mais do que o preço daquilo. Agora, tem uma frase do Sócrates que ele fala assim, conhece-te a ti mesmo. Talvez a frase mais conhecida dele. E isso daqui, na minha vida, foi absolutamente importante, porque a partir do momento em que você entende quais são as suas fraquezas, suas vulnerabilidades, você tem um caminho para resolver isso. E quando a gente olha para pessoas, como você disse, né, que ouvem um método, ouvem uma solução milagrosa e fala assim, poxa, é só você guardar 30%. Foi mal, não dá. Não consigo 30% logo, isso daqui não faz sentido. E elas acabam automaticamente negando aquilo. E vão pro outro extremo, né? Daí, então, nada funciona e eu vou gastar tudo. Joga pro alto. Porque, às vezes, a gente pode considerar, 30% não dá, mas 1% dá. Exato. Alguma coisa dá. Então, a gente sentir que a gente conseguiu fazer um pouquinho, ele já dispara um sentimento de gratificação. Ele já mostra pra gente que a gente consegue. Vocês já, por exemplo, passaram por uma situação em que vocês, sei lá, ficaram meses sem ir pra academia. E aí depois vocês se comprometeram e conseguiram em uma semana. Uma semana. Poxa, todo dia em uma semana. E aí vocês falam, caraca, eu consegui, cara. Eu acho que, uma semana não vai mudar nada na vida de ninguém, né? Só que o sentimento que você teve daquilo, de pelo menos olhar pro que você fez e falar, eu tenho orgulho disso, isso te abre margem pra você ter muito mais facilidade pra fazer mais coisas. Sim. É como se, pra você conseguir ter a vida que você quer, você precisa começar com um pouquinho só. Passos. Porque a gente olha pra vida de, as pessoas que, cara, acorda 5 da manhã, toma banho de água gelada, no final do dia entra numa banheira de gelo, não come glúten, não come não sei o que, gordura, fritura. Brinca 4 horas com os filhos todas as noites e ainda dorme cedo. Cara, a vida você fala, como que as pessoas conseguem? E ainda faz milhões de coisas. Impossível. Só que faz 3 palestras, né, no dia, né? Cara. E aí, ao se comparar com aquilo, você automaticamente fala, não dá. Você vê um muro do tamanho do Himalaia, e aí você fala, não consigo escalar esse negócio aqui. Mas, às vezes, se você, consegue pular uma muretinha, aí depois você consegue ver, caraca, você vai ganhando confiança. Então, cara, tem uma coisa que é o que transforma a gente enquanto... a percepção que a gente tem de si mesmo, que é a estima. O que é estima? É o sentimento que a gente tem de valor consigo mesmo. Então, a partir do momento em que a gente mostra essas pequenas coisinhas que a gente consegue fazer alguma coisa, isso desbloqueia uma chave para mostrar que a gente consegue fazer mais um pouco. Então, não consegue 30%? Faz um. Poxa, Breno, não consigo fazer nenhum. Caraca, faz, 0,1 que seja, sabe? Alguma coisa ali, pelo menos, para mostrar que você tá no caminho.